Bora lá? Então, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que não te contam sobre morar fora do Brasil, coisas extremamente positivas e coisas que não são nem um pouco positivas, beleza? E por que que eu vou falar isso? Meu nome é Felipe, eu já morei 4 anos total fora do Brasil, 2 anos morando na Noruega, 2 anos morando na Austrália. E a primeira coisa que eu queria compartilhar um pouquinho aqui, então antes de tudo isso, se inscreve no canal, compartilha, beleza? Mas o que eu queria falar aqui é o seguinte: como que foi a minha trajetória? Minha trajetória foi um pouquinho diferente. Eu não imigrei e procurei emprego. Eu fui com o emprego pronto, tá? Então eu trabalhava numa empresa aqui no Brasil, fui convidado a trabalhar fora. Legal, fui convidado a morar na Noruega. Então, foi eu e na época minha noiva, que virou minha esposa, na Noruega, mas já fomos com todo o pacote completo, legal? E qual que é a coisa extremamente positiva? Choque de cultura total. Eu saí do Brasil com endividado, não tinha um emprego tão ruim aqui no Brasil, ganhava relativamente bem, mas hábitos, né? Então eu queria ter o carro do ano, eu queria comprar coisas, todo final de semana no shopping, todo final de semana gastando dinheiro, e isso drenava o dinheiro caía na conta e ia embora. E foi um choque de cultura absurdo quando eu cheguei lá. Quando eu cheguei lá, o meu chefe, ele era um cara que tinha uma posição muito grande dentro da empresa, ele ia trabalhar todo dia de bicicleta. Na hora que eu entrei, fui no carro dele é um carro relativamente velho, e aí eu via que aquilo não era o foco dele. Qual que era o foco dele? O foco dele era ler, ele lia absurdamente, coisa de 30 livros por ano, né? Que é absurdo para o Brasil. Ele viajava muito, pegava a família dele, viajava para a Europa, viajava, conhecia outros países, então é um estilo de vida totalmente diferente, né? E isso não era só ele, era toda a sociedade assim, né? Você vê várias pessoas repetindo esses mesmos hábitos. Então ele não era rico pela quantidade de coisas que ele demonstrava que ele tinha, mas pelo aquilo que ele absorvia culturalmente para ele. E o que me fez, no momento que eu voltei para o Brasil, também ter uma outra cabeça, né? Então, mesmo depois que eu e minha esposa retornamos no Brasil, a gente nunca conseguiu ser igual aos outros, porque a gente viu coisas diferentes dos outros. A gente nunca conseguiu gastar demais. A gente teve sempre uma cabeça de isso vale nosso dinheiro, isso não vale nosso dinheiro. Vale ter o carro do ano para mostrar para os outros? Não vale. Então, tem um carro que é um pouquinho mais antigo, mas a gente conseguiu economizar, investir, ter outros ativos, né? Esse é um dos lados. Lado negativo, cara, é muito difícil estar longe de todo mundo. E isso se tornou especialmente difícil, e isso se tornou o motivo pelo qual nós retornamos para o Brasil, uma vez que nós constituímos uma família. Então, o filho nasceu na Noruega, mudou-se conosco para a Austrália, mas legal, aqui no Brasil teria avó, vô, então teria uma rede de apoio que é inexistente fora do Brasil. Então, até hoje eu tenho amigos que têm família fora do Brasil e tudo mais, têm filhos, e isso é uma das coisas que eu vejo. Qual que é o lado positivo que eles passam? Beleza, não temos rede de apoio, mas temos toda a estrutura que a gente poderia querer para os nossos filhos. Então, tem escola de qualidade, tem saúde de qualidade, tem segurança, que são coisas que, se eles estivessem no Brasil, eles teriam que ter um ganho muito alto para poder custear tudo isso. Lá fora, com um emprego comum, um emprego normal, sem fazer loucuras, né, eles já conseguem dar tudo isso para os filhos deles. Qual que é o lado ruim? Está longe da família, não tem rede de apoio. Então, um exemplo de um colega, tá ele, a esposa e os 2 filhos morando no Canadá. Cara, quão difícil é eles voltarem a ver as famílias. Porque são 4 passagens aéreas. Cada passagem aérea, vamos colocar, que custe 7, 8 mil reais, é 4 vezes 8, né? É 36 mil reais só de passagem aérea. Fora, a hora que voltar para o Brasil, tem custo de hotel, tem custo de comida, tem todos os outros custos. Então não vai conseguir fazer uma viagem por menos de 50 mil reais para ficar 2, 3 semanas. Então, quão frequente isso é? Na verdade? Então, você consegue se imaginar ficando 2, 3 anos sem praticamente conseguir sair com sua esposa? Porque aqui no Brasil, se eu contratar uma empregada para ficar esse final de semana com minha esposa, quanto isso vai me custar? 200 reais dia, 200 reais à noite, às vezes menos que isso, né? Empregada em casa, vem, quanto que vai custar? 100 reais o dia. Se você tem uma pessoa que vem frequentemente, às vezes essa relação é um pouco menor, dependendo da cidade que você está. Agora, e lá fora? Cara, lá fora eu tava conversando com um colega que ele é da Itália e ele é italiano, né?
esposa, filho, vai ter uma segunda filha agora. E aí, tá falando, olha, Felipe, pra eu trazer uma pessoa pra ajudar em casa, pra ela dar uma passada de pano, é 200 euros o dia. Você vai ter isso? Não vai. Porque ninguém tem isso, né? Ele é italiano, nascido lá, criado lá, gerente de uma empresa lá, mas 200 euros um dia é muito caro. Então a parte de serviços é muito caro. Não tinha cabelo, mas na Noruega era 150 se for a gente converter, eu ia pagar mais ou menos 150 reais para cortar meu cabelo. E isso a gente está falando de 7 anos atrás, né? Então pega a inflação, quanto que isso não daria, por mais que a inflação lá seja menor. Mas o custo de serviço é muito caro. Eu lembro, para terminar, uma história que, conversando com uma colega de trabalho, ela falou assim, olha, eu vou dar de presente de aniversário para minha filha um corte de cabelo. Ela vai poder ir no cabeleireiro e fazer o que ela quiser. Cara, isso era o presente de aniversário da filha dela, da filha dela. Ela era norueguesa, filha dela norueguesa. Então, assim, quanto que, você vê como que os valores e as coisas mudam. Então, tem coisas positivas, cara, muito positivas. Tem coisas negativas? Também tem. Qual que seria qual que é a melhor forma de pensamento hoje? Depende de você. Então, assim, olha, se você tem uma qualificação aqui no Brasil, vamos dizer assim, um trabalho médio para baixo, um trabalho mais operacional, você é pedreiro, ah, auxiliar, operador, se você trabalha em trabalho mais pesado, parte de serviços, cara, vai embora. Porque aqui no Brasil você vai ganhar quanto? 3, 4 mil reais, se muito, na verdade. Cara, você chegar lá, você vai ganhar 3, 4 mil dólares, beleza? Você vai conseguir fazer muito mais com o seu dinheiro. Aqui no Brasil, um operador meu, vamos dizer, ele conseguia cobrir o básico, segurando as pontas. Um mecânico meu na Austrália, o cara andava de picape, entende? Ele tinha uma picape para ele passear no final de semana, e ia com outro carro durante a semana trabalhar. Mas esse era o estilo de vida. Então, se você tem um emprego até esse nível, cara, vai embora. Agora, se você falar para mim, não, pô, eu ganho 20, 30 mil reais, cara, fica no Brasil. Por quê? Porque você vai conseguir ganhar todas as coisas, ou comprar todas as coisas que você compraria fora, beleza? Só que aqui no Brasil os serviços são relativamente baratos comparados com países fora do Brasil. Então você não vai conseguir lá fora ter o mesmo nível de serviço de cabeleireiro, de alguém para limpar sua casa, serviços. Você não vai conseguir ter tanto, você não vai conseguir consumir tanto essa parte, né? Então, sua qualidade de vida vai acabar sendo maior no Brasil do que lá fora. Lógico, a parte cultural muda totalmente sua cabeça. Contato com pessoas que vivem de uma maneira totalmente de você, com prioridades totalmente diferentes daquelas que você tinha no Brasil, e isso é muito grande e não tem como colocar um preço nisso. Mas espero que tenha feito sentido para vocês, e um pouco dessa minha história, um pouco desse meu relato. Então se inscreve no canal, curte aí e ajuda a compartilhar, beleza?